Quando ser bom não basta, Stephen Brown. Capítulo 4. Algumas ideias revolucionárias. A natureza radical da liberdade. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, 32 e 36. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A fé cristã é radical. De fato, se o que você chama de cristão não for radical, então é bem provável que não seja cristão. Aqueles que dentre nós têm estado no cristianismo por longo tempo têm se esquecido quão radical é nossa fé. O fato de crermos assim é um argumento irrefutável para esta verdade. Peço-lhe para pensar a este respeito. Cremos que existe um Deus que criou o mundo todo para o propósito dele e que estes propósitos estão sendo executados na história. Cremos que este Deus é santo, justo e amedrontador. Do mesmo modo que ele é pai, ele também é um pai muito temível. Se eu tivesse feito uma religião, eu teria criado um Deus um pouco mais paternal. Teria construído um pai como aquele do famoso seriado de televisão dos anos 60. Papai sabe tudo, um pai como aquela imagem descrita por Freud. Nós cremos que esse Deus chamou um povo especial, os judeus, que eram beduínos errantes no deserto, e prometeu-lhes que ele seria o Deus deles e eles o seu povo. Os judeus não eram educados, sofisticados ou grandes entre os jovens da terra. Se eu tivesse feito a escolha, teria escolhido os egípcios ou os babilônios. Que estranho estar escrito que o verdadeiro Deus para seu povo bendito tenha escolhido os judeus. Cremos que este mesmo Deus que escolheu aquele grupo de beduínos no deserto gerou um Messias saído deles. Cremos que o Messias nasceu em Belém de Judá e que seu pai terreno foi um carpinteiro e sua mãe foi ninguém. Se eu tivesse escrito um script, teria escolhido uma família real europeia. É suficiente que creiamos que o Messias veio de um lugar tão estranho, nascido de um povo tão obscuro, mas ainda há mais. Cremos que esse Messias era o Deus encarnado. Deus, o próprio Deus, entrou no tempo e no espaço como um judeu em Belém, uma cidadezinha obscura da qual ninguém tinha ouvido falar. Cremos em Deus que, como Messias, andou nos nossos caminhos sujos e morreu como um criminoso comum. Se eu tivesse criado uma história, teria feito o Messias nascer em uma das grandes metrópoles do mundo. Teria lhe dado uma linhagem consideravelmente mais nobre. Se eu tivesse criando uma religião mundial, teria parado neste ponto. Mas Deus não parou aqui. Nós cremos que após a morte do Messias, um homem morto levantou-se e andou. E para completar o quadro embaraçoso, cremos que ele subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus, o Pai. Eu teria escolhido coisas mais palpáveis, como as quais impressionasse o mundo. E então, para piorar o assunto, cremos que esse pequeno rabi judeu tornou-se a medida pela qual o mundo está sendo julgado, que sua morte horrível está diretamente relacionada com o perdão e a vida eterna do seu povo. Cremos que ele morreu por nós e que um dia ele vai voltar e nos revelará todas as coisas. Se você acredita em tudo isso, você acreditará em qualquer coisa. Ainda assim, esta é de maneira exata a nossa crença. O simples fato de que realmente acreditamos em tudo, isso sugere que ou nós somos loucos ou tudo isso é verdade. Não quero dizer que a fé cristã seja irracional. Muito pelo contrário, qualquer cristão, por mais mal informado que seja, sabe que a falta de fé é algo tolo e irracional. O que quero dizer é que os fatos sobre os quais a nossa fé está construída são tão grandes e tão surpreendentes que ninguém teria condições de idealizá-los e que ninguém, com seu juízo perfeito, teria tentado inventar uma filosofia baseada em fatos tão incríveis. Veja como a fé cristã é radical. Se ela fosse nossa criação, ninguém acreditaria nela. Mas não é nossa ideia, é a ideia de Deus. Por quê?
porque Deus é radical. Não deveria ser surpresa, então, que o que está escrito nas Escrituras seja radical. O que você vai encontrar nos próximos capítulos vai parecer bastante radical, eu creio. Só peço que você me escute. Fazendo isso, oro para que você primeiramente fique chocado. Você vai dizer: eu não posso acreditar que ele realmente afirmou isto. A Bíblia nunca ensinaria isto. Isto é absolutamente absurdo. Não é o que eu pensava. Depois do choque, vou orar para que você fique zangado. Espero que você diga: ele é um libertino. O problema com a nossa sociedade reside na perda de valores e este homem está indo longe demais. Crença simples é o que ele ensina, dizendo-se homem de Deus. Então, eu quero que você pense um pouco. Espero que diga: espere só um minuto. Talvez a Bíblia fale mesmo isso tudo. Talvez sejamos livres. Talvez eu tenha sido escravo por todos estes anos. Finalmente, oro para que o seu riso se junte ao meu e que você se sinta exultante e agradecido pela liberdade de Cristo que Cristo lhe dá. Oro para que você diga junto com os escravos libertos: eu estou livre, graças ao Deus Altíssimo, por fim estou livre. Livre em Cristo. Chega de bate-papo. Qual é a ideia radical? Atenção, a ideia radical é esta: se você é cristão, você é livre. Com isto, eu não quero dizer que apesar da sua liberdade, você vive controlado por uma série de restrições. Você é livre de fato, sem adendos, sem pontos para qualificação. Você é livre. Não fui eu quem afirmou isso, foi Jesus. Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 ao 32 e 36. Liberdade é a dádiva do Filho de Deus. Se ele diz que eu estou livre, isto tem que valer para mim. E estas foram suas palavras. Desafio qualquer pessoa a dizer ao contrário. O que significa ser livre em Cristo? Significa que somos livres das regras por nós imaginadas e que nos escravizavam a Deus. Significa que somos livres da manipulação que os outros cristãos usam para nos tornar como eles. Livres para não precisar nos moldar ao mundo. Livres para sermos diferentes. Somos livres da escravidão da religião e do medo da rejeição, da alienação e da culpa. Somos livres do medo da morte. Somos livres das máscaras, livres dos fingimentos e da aparência. Somos livres para duvidar, livres para arriscar, livres para questionar. Isto significa que somos livres em todos os momentos, mas acima de tudo, somos livres para seguir a Cristo, não porque precisamos, mas porque queremos. Sei o que você está pensando. Eu não deveria ter dito tudo isso. Para ser sincero, concordo. Acabei de ler a lista do que falei e pensei, acho que vou abrandar um pouco as coisas. Talvez isso tudo seja muito radical. Talvez deva introduzir mais lentamente ou dizer de forma diferente. Mas veja você, eu concordo com o que diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo que te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Isto quer dizer que se você vai seguir a Cristo, não dê voltas. Siga-o sempre. Se você vai ter problemas, realmente os tenha. Se você vai roubar, não roube só um pouco. Vai e roube um banco. Se você vai jogar, não aposte moedas. Se vai se fazer de tolo, não se faça de rogado. Pareça um tolo de verdade ou não diga nada. Se você decidir falar a verdade, fale-a e então desapareça. Martinho Lutero proclamou: seja um pecador e peque com grandeza, mas com maior grandeza creia e regozije-se em Cristo. Eu me identifico com essas palavras. Eu leciono comunicação no Seminário Reformado em Jackson, Mississippi, em Orlando, Flórida. Em uma das minhas turmas em Jackson, eu falava sobre a importância do risco, dizendo aos alunos que se eles
ficam na dúvida sobre dizer ou não alguma coisa, então eles deveriam dizer. É melhor dar um choque nas pessoas do que aplicar-lhes um sonífero. Comecei a dar alguns exemplos das coisas que costumava falar do púlpito em Miami. Muitas delas colocaram-me em apuros e outras contribuíram para que as pessoas pudessem ver a Deus. Uma vez, o Dr. Gordon Reed, grande amigo e chefe da cadeira de homilética do Seminário Reformado, tomava parte em uma das minhas aulas. Quando ergueu a mão e pediu a palavra, Steve, posso fazer um comentário? Uma vez que ele é o chefe do departamento, consenti que falasse qualquer coisa. Virando-se para minha classe, ele sorriu e, piscando um dos olhos, falou com o seu sotaque manso, sulino. Rapazes, eu aprecio o que o Steve tem falado, mas nada disso pode surtir efeito ao norte de Orlando. Bem, este é o seu ponto de vista. Se eu o ouvisse, talvez fosse melhor sucedido. Mas aqui está uma coisa que eu não consigo fazer. Quando você afirma ser livre, você não muda de ideia facilmente. Não quero com isso dizer que eu me sinta bem agindo assim. Tenho grande responsabilidade por aquilo que ensino. Fico apreensivo em pensar que alguém possa interpretar de forma errada meus conceitos e colocar suas vidas em uma tremenda confusão. Eu creio no que está escrito em Tiago, no capítulo 3, no versículo 1. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Sinto-me amedrontado com o fato de que um dia terei que prestar contas de tudo que eu falar ou fizer com vocês. Tenho pesadelos com o Pai me dizendo, filho, deixe-me mostrar-lhe o resultado dos seus ensinamentos. Em meus pesadelos, uma tela gigantesca é baixada bem atrás do trono e nela eu vejo o povo de Deus devastado, ferido e sem fé, como resultado do que eu ensinei. Eu estremeço e alguma coisa em mim me diz, Steve, não diga isso. As pessoas vão entender de forma errada. Vai haver uma confusão a respeito. Você vai mudar seu testemunho. Se você falar que eles são livres, eles se tornarão libertinos. Eles terão licença para fazer tudo e saiba que se existe algo de que não precisamos hoje é de cristãos desobedientes. Mas mesmo assim, embora tremendo, preciso afirmar de novo, se você pertence a Cristo, você é livre. E eu afirmo isto sem renúncias, sem ter que acrescentar nada e sem nada que qualifique a liberdade. Deixe-me dizer de novo, você é livre, você é livre, você é realmente livre. Aí está, afirmei de novo e por isso me sinto feliz. Morto para a lei. Enquanto eu trabalhava neste capítulo, Kent Kellett, ministro dos solteiros da nossa igreja, veio ao meu escritório dizendo, estive lendo Romanos capítulo 7. Você leu este capítulo recentemente? Eu aqueci, meneando a cabeça. Acho que já li esse texto umas 100 vezes. Ele continuou. E nunca entendi o que Paulo diz. Seu pensamento é radical. Ele quer dizer que a lei está mesmo morta e que agora eu estou livre. É isso mesmo, concordei. Então contei a Kent a respeito do meu trabalho acerca da dificuldade em ensinar sobre a liberdade e todas as suas implicações radicais. Se eu disser às pessoas que elas são livres, respondeu a Kent, elas poderão pensar que podem fazer tudo o que quiserem. Tenho de ser cauteloso porque posso me tornar responsável pela desobediência delas. Kent sorriu. Steve, você está dizendo que se contar às pessoas aquilo que Deus diz, Deus não vai conseguir controlar os resultados? Kent não respeita o clero. Ele estava certo. O problema que ocorre com a maioria de nós ministros é que temos medo de proclamar a natureza radical da fé cristã. Nossos motivos são relevantes. Pensamos que se eles aceitarem a verdade, poderão deixar de obedecer a Deus e não é a obediência a base da fé cristã? Há algum tempo atrás, um jovem da nossa igreja que fazia um curso sobre cinema na Califórnia conversava com um colega sobre a sua fé em Cristo, como Cristo o havia perdoado e mudado sua vida. Seu amigo o interrompeu e exclamou, pare, não quero ouvir mais, estou cansada de regras e culpa.
Ela perdeu o fundamento de tudo, mas podemos desculpá-la. A maioria de nós cristãos também perdemos o verdadeiro significado da fé cristã. A fé cristã não tem nada a ver com regras e culpa, mas sim com liberdade, liberdade radical, fundamental, exultante e real. Aí está, eu disse novamente e continuo contente. Uma lição em heresia. Agora vamos falar um pouco sobre heresia. Vamos ter um mini curso sobre heresia. Parece coisa meio tola, mas continua aqui comigo porque o que eu vou falar é importante. Heresia, que é o desvio doutrinário das verdades fundamentais ensinadas pelas Escrituras e pela Igreja Cristã Ortodoxa, tem sido grande problema entre o povo de Deus através da história. É assunto que diz respeito apenas a líderes de igreja através dos séculos. As Escrituras dizem que devemos lutar para manter a pureza da fé que foi-nos uma vez revelada, conforme Judas 3, Pedro escreveu. Mas houve também entre o povo falso profeta, como entre vós haverá também falsos profetas, falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentinas destruição, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa delas será blasfemado o caminho da verdade. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 2. Paulo escreveu ao seu jovem amigo Timóteo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque tudo o que Deus criou é bom e não há nada para rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e as velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo capítulo 1, do capítulo 1, do versículo 1 ao 16. Então sabemos que a verdade das Escrituras é de vital importância, e qualquer coisa que se desvie dessa verdade é heresia. Isso talvez já fosse do seu conhecimento, mas vou apresentar-lhe algo que talvez você não saiba. Quase toda heresia é uma aberração saída do cristianismo bíblico. Em outras palavras, a heresia não sai muito do padrão. Ela difere do padrão em apenas algumas pequenas áreas semelhantes. Tem-se dito que Satanás usa 99% das partes da verdade para fazer uma mentira. Isso é verdade. E é isto que normalmente acontece com a heresia. A heresia foi sempre um problema na igreja. Irineu escreveu um trabalho intitulado Contra as Heresias. Ao escrever contra os gnósticos do segundo século, condenou aquilo que chamou de doutrina ímpia e sem Deus. Clemente de Alexandria afirmou que as heresias aparecem a partir de uma má interpretação deliberada, egoísta e vaidosa das Escrituras. Tertuliano era muito duro com os filósofos, culpando-os por serem os pais de toda a heresia. Mas aqui está o ponto importante. A
maioria das heresias está certa em muitas doutrinas e erradas em apenas algumas. À medida que o tempo passa, as heresias tomam proporções totalmente sem base, mas elas iniciaram com apenas algumas pequenas divergências. Tomemos como exemplo a heresia do manicaísmo, que ensinava que Jesus era Salvador, mas que ele era apenas um dentre os grande número existente. O marcionismo via a importância da pessoa de Cristo, mas fazia uma quebra radical entre o Antigo Testamento e o ensino do judaísmo. A heresia nestoriana ensinava que Jesus era divino e humano, mas justapunha essas duas naturezas como se fossem duas pessoas separadas em um só corpo. Algumas vezes, há somente uma pequena linha separando a heresia daquilo que é cristianismo ortodoxo bíblico. Esse conceito traz-nos a uma heresia que pertence à nossa discussão a respeito da liberdade. O antinomianismo. Inventada por Lutero durante a Reforma, a palavra é formada a partir de duas palavras gregas, antes, que quer dizer contra, e nomos, que significa lei. Então, antinomianismo significa contra a lei. Martinho Lutero criou a palavra quando tomou contato com o que o seu velho amigo João Agrícola ensinava acerca dos cristãos não estarem mais sob o domínio da lei. A Agrícola ensinava que não havia mais necessidade em guardar os 10 mandamentos ou mesmo obedecer a qualquer lei moral. Os reformadores, isto eu estou certo que você sabe, ensinavam que éramos salvos apenas pela fé em Cristo. No entanto, eles também diziam que, uma vez salvos, nós iríamos cumprir a lei. Em outras palavras, as boas obras não têm nada a ver com a salvação, mas elas são uma manifestação desta salvação. Agora, ouçam algo muito importante. O apóstolo Paulo não foi um antinomianista, mas estava perto de ser. Da mesma forma, líderes da reforma não eram antinomianistas, mas estavam perto de ser. Também a fé cristã não é de forma alguma antinomianista, ela chega bem perto. Qual é o ponto? Paulo nunca teria que fazer uma defesa sobre o seu ensino a respeito da liberdade se não estivesse bem próximo da heresia. Martinho Lutero nunca teria precisado voltar de Wittenberg, onde estava escondido, para endireitar os libertinos de Wittenberg, se o seu ensino não fosse pelo menos parecido com aquilo que eles faziam. A fé cristã não teria que enfrentar a heresia do antinomianismo se ela não tivesse alguma coisa a ver com essa heresia em especial. A exposição que acabamos de fazer coloca diante de nós um silogismo contendo duas premissas e uma conclusão. Premissa: a verdadeira fé cristã se aproxima do antinomianismo. Premissa 2: muito do cristianismo moderno não mais se aproxima do antinomianismo. Conclusão: muito do cristianismo moderno não é cristianismo real. Este livro trata de liberdade, e se você não percebe a natureza radical da liberdade proclamada na Bíblia, então você perdeu a essência, não do livro, mas da fé cristã. Esse é um assunto concernente à atitude e à vontade. Se acreditarmos em princípio que o cristianismo é uma metodologia que torna as pessoas boas, gentis e amorosas, estabelecemos um conjunto de regras e regulamentos, e tais regras e regulamentos continuarão aumentando cada vez mais até tornar a fé cristã naquela religião farisaica que Jesus detestava, e então Jesus terá morrido em vão. O problema é que a igreja teve início com a lei e caminhou para a desobediência. A tese deste livro diz que quando iniciamos com a liberdade, nós caminhamos para a obediência. As pessoas, em sua maioria, tornam-se antinomianistas não porque sejam rebeldes e não deem importância a nada, mas porque estão cansadas. Elas se tornam antinomianistas porque simplesmente não conseguem mais seguir as leis, porque nas suas tentativas de segui-las falharam tantas vezes e se sentem culpadas ao ponto de essa tentativa não ter nenhum sentido para elas. Tornar-se antinomianista é trágico, mas não totalmente prejudicial. Pelo menos, mesmo sendo herético, um antinomianista ainda pode estar em campo, pairando perto do trono. Um pastor fez a seguinte observação sobre a razão pela qual o povo não deixa o antinomianismo.
A lei gera a culpa a luta, e a luta ao fracasso. O fracasso gera mais culpa leva ao antinomianismo. Este, por sua vez, leva à apostasia, que leva à descrença total do cristianismo. Dessa descrença flui a raiva e a dureza de coração. Este processo é trágico e só recentemente é que comecei a entendê-lo. Mas este meu povo entendido teve o poder de mudar de forma radical meu modo de tratar as pessoas. Pastores enfrentam muitas tragédias. Ou sabem tudo, estão sempre me dizendo que não vivo no mundo real. Tenho notícias para eles. Vejo mais o verdadeiro mundo em uma semana do que na maioria das pessoas em uma vida toda. Já ouvi mais confissões do que um advogado dos Estados Unidos num julgamento de Watergate. Desconstruí muitas famílias de suicidas, permaneci perante leitos de morte e enterrei mais bebês do que eu possa me lembrar. Mas isso tudo não é tão trágico quanto observar um cristão vibrante e comprometido entrar na escuridão sem saber o porquê. Meses atrás, um membro do meu grupo de estudos bíblicos para homens, ao qual eu ensino, trouxe-me a notícia de que um amigo nosso havia se tornado ateu. Já havia muitas pessoas tomar o caminho da descrença, mas aquele homem tinha sido um pastor de fé e um professor de seminário. Conheci muitas pessoas que aceitaram Jesus Cristo através dele. E eu pensei, isso não é verdade, protestei. Não pode ser verdade. Você não devia dizer uma coisa dessas a respeito dele. É mentira. Quando terminamos o estudo bíblico, corri para o meu escritório e liguei para o meu amigo. Alguém me disse que você tornou-se um apóstata, que você abandonou a fé para se tornar um ateu. Quero lhe dizer que chamei aquele homem de mentiroso. Eu estava certo, não estava? O frio silêncio que vinha do outro lado da linha confirmou o meu temor. E mesmo agora, enquanto escrevo este relato, meu coração se despedaça e lágrimas me vêm aos olhos. Não conheço nada que me deixe mais triste do que ver alguém que se ama abandonar o calor do fogo e cair na escuridão. Todo verdadeiro pastor sabe do que eu estou falando. Cada vez mais tenho tentado me assegurar de que isto nunca mais acontecerá, mas continua acontecendo. Depois desse incidente, incitei os estudos das Escrituras sem fazer uso de comentários. Certamente que eu encontraria ajuda tão só na palavra de Deus. Sabe o que eu descobri? Descobri que estava no caminho errado, que havia iniciado tudo a partir da obediência, em vez de onde a Bíblia ordenava, a partir da liberdade. Estava andando no caminho que causava problema, ou seja, tentava obedecer às regras pensando alcançar a liberdade. Descobri também que conseguia o mesmo caminho daqueles que haviam se tornado ateus, e isso me assustou muito. Agora já não há razão para este temor. Descobri uma realidade que estava perdida em meus livros de teologia, em meu trabalho pastoral. Descobri uma verdade gloriosa, tão radical, que cheguei a pensar que não poderia ser real. Você se lembra do processo que descrevi antes? Que a lei leva à culpa leva à luta, a luta leva ao fracasso, o fracasso produz mais culpa leva ao antinomianismo, o antinomianismo à apostasia, e a apostasia produz raiva e dureza de coração? Existe outro processo, e este não se inicia com a lei, mas com a liberdade e o amor. Permita-me partilhá-lo com você. O amor que o torna livre leva-o à culpa. A culpa leva à confissão. A confissão leva-o ainda mais ao perdão. O perdão total leva à adoração. A adoração o leva à felicidade. Você percebe? A fidelidade é o resultado de um processo que tem início no amor e na liberdade. Por sua vez, a dureza de coração é o resultado de um processo que tem início na lei. Sou livre, e eu não quero dizer que sou livre debaixo de muitas restrições. Quero dizer que realmente eu sou livre. Ele afirmou apenas: Steve, você está livre. Se você o conhece, você também está livre. Aí está. Eu afirmei novamente e continuo contente.